Amados, vamos ler o texto de Mateus 9, 35 a 38. O tema da mensagem de hoje é: nossa prioridade são pessoas. E com esse tema, estabelecemos já a nossa visão, nosso propósito para todo o ano de 2017 como igreja. Nesse ano, nós vamos ter como tema da igreja essa expressão: nossa prioridade são pessoas. Então, Igreja Batista no Morumbi, a nossa prioridade em 2017 será as pessoas. Queremos desenvolver esta ideia com os irmãos, queremos trabalhar nessa perspectiva, para que em 2017, como igreja e nós como discípulos, possamos investir tempo, oração, recurso, tudo aquilo que está nas nossas mãos em pessoas. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Queridos, a partir do verso 36, nós então estabelecemos aquilo que vamos chamar de divisa para o tema da igreja nesse ano. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Por isso, queridos, que nós queremos propor caminhar com os irmãos nesse ano, nessa perspectiva, ter como prioridade pessoas. É isso que Jesus ele nos ensina aqui nessa porção do Evangelho. Jesus ele caminhava, ele passeava, ele estava nas aldeias e ele tinha um propósito: as pessoas. Esse era o foco de Jesus, essa era a sua prioridade. Ele gastava o tempo, ele gastava os seus recursos, os seus ensinos focado em pessoas. Por isso, como igreja, nós nesse ano queremos tirar o foco de algumas outras situações para que nós possamos focalizar gente, pessoas, seres humanos. Porque afinal, queridos, nós poderíamos usar uma expressão: o nosso negócio é gente. Igreja lida com pessoas, igreja trabalha com gente, discípulo faz discípulo. Então a nossa prioridade, o nosso foco não pode ser outro senão as pessoas. E hoje também nós iniciamos, frente à igreja, o 7º ano de ministério pastoral. Já foram 6 anos frente ao ministério pastoral da Igreja Batista aqui do Morumbi. Está quase na hora de levantar tendas e caminhar para outros arraiais. Mas temos o desafio de, nesse ano, completar então o 7º ano frente à igreja. Nesses 7 anos, a gente fez muitas coisas. Ministramos alguns batismos, ministramos alguns poucos casamentos. Jovens, casem, por favor. O pastor quase não fez casamento na igreja nesses 6 anos. Então vamos lá, gente, vamos casar para nós termos celebração, festas de casamento. E você que precisa também talvez regularizar a sua situação conjugal, vamos fazer com alegria, com gratidão. Vamos celebrar o seu casamento diante do Senhor. Apresentamos algumas crianças, fizemos funerais. Então fizemos tudo aquilo que o ministério pastoral ele nos reserva. Mas fazendo uma reflexão, queridos, desses 6 anos, e se nós tivéssemos que resumir os 6 anos numa imagem, eu colocaria como imagem um boleto bancário. Porque esses 6 anos foram anos de pagar contas como igreja. Os irmãos que estão aí desde o começo sabem o quanto nesses 6 anos nós tivemos que gastar dinheiro, tivemos que fazer almoço, fazer cantina, fazer promoção e muitas coisas para pagar contas, despesas, situações que a igreja herdou durante algumas situações, alguns períodos, e durante esse tempo, como igreja, nós juntos tivemos que fazer isso.
tivemos que investir nessa perspectiva para que a igreja, organização, a igreja, estrutura pudesse estar de uma maneira tranquila. Estamos quase saindo, do fundo do poço. Estamos quase sanando todas as dificuldades administrativas, estruturais, patrimoniais como igreja. Por isso, queridos, fazendo essa reflexão e olhando para trás e vendo quanto como igreja nós investimos, quanto recurso nós gastamos para estrutura, para as coisas materiais que nós não vamos levar para o céu. A partir disso, Deus colocou no meu coração de investir mais em pessoas nesse ano de 2017. Gastar mais dinheiro com gente, para que a gente possa então apresentar a Deus o que a igreja de fato vai apresentar diante do Senhor: pessoas. Nós não vamos levar nenhuma estrutura para o céu, nós não vamos levar nenhum recurso material para a eternidade, nós vamos apresentar ao Senhor frutos, e essas frutas são pessoas, são almas. Então, a partir dessa minha reflexão pessoal, nós vamos propor para os irmãos essa perspectiva. Vamos trabalhar junto, priorizando gente. Vamos investir em pessoas. Amém, queridos? E o texto que nós lemos, ele nos leva a ter essa perspectiva. Esse, podemos dizer que é um resumo do ministério de Jesus. Mateus, ele resume aqui nesses poucos versículos aquilo que poderia ser o resumo do ministério de Jesus. E o verso 35 então nos fala que Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. O que Jesus ia fazer nessas cidades? Qual que era a intenção de Jesus de estar nesses lugares? Gente. O texto fala que quando ele visitava as pessoas ou os povoados, ele ensinava essas pessoas, ele anunciava a boa notícia, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então o foco de Jesus era a gente. A prioridade de Jesus eram as pessoas, eram as suas necessidades, eram as suas mazelas. Cristo, ele agia, ele não somente falava, mas um Cristo que atuava, um Cristo que ia, um Cristo que ensinava, um Cristo que falava da graça de Deus, mas um Cristo que servia. Um Cristo que restaurava, um Cristo que dedicava tudo que ele tinha para essas pessoas, para cuidar então da alma, para cuidar do corpo, para cuidar da pessoa toda. E quando eu falo aqui, meus irmãos, em gente, não é apenas almas. Não quer dizer que nesse ano nós vamos investir na salvação de almas, porque nós temos que resgatar a pessoa toda. Nós temos que tirar a alma da pessoa do inferno, nós temos que tirar o corpo dela da miséria que ela está vivendo, nós temos que tirar a saúde dela de um estado de doença, nós temos que agir em toda essa perspectiva. É aquilo que a gente pode chamar do evangelho todo para a pessoa toda, porque não há como a gente apenas salvar a alma sem atender as necessidades físicas, humanas, sociais, familiares das pessoas. E quanto mais a gente se envolve com a pessoa na perspectiva de salvar a alma dela, mais a gente vai ver o quanto outras necessidades vão ser apresentadas e nós temos que atender a todas elas. A maneira de nós nos relacionar com as pessoas vai determinar como a gente olha essas pessoas, ou a maneira com que nós olhamos para as pessoas determina a maneira que nós nos relacionamos com elas. Se nós olhamos com um olhar de amor, nós vamos amar essas pessoas. Se nós olhamos para elas com um olhar de superioridade, nós vamos ignorá-las. Se nós olhamos para essas pessoas com desprezo, nós iremos desprezá-las. Então a forma com que nós olhamos para os seres humanos, para as pessoas, vai determinar como nós vamos agir para com elas. E o texto fala, no verso 36, que quando Jesus viu aquela multidão, Jesus olhou para aquelas pessoas com uma grande compaixão no seu coração. Ele viu as pessoas, verso 36, ficou com pena ou sentiu compaixão daquelas pessoas, porque ele viu ali pessoas abandonadas. Ele compara essas pessoas a ovelhas sem pastor, pessoas perdidas, pessoas sem cuidado, pessoas sem direção, pessoas sem um foco na sua vida. A maneira como nós olhamos
A maneira como nós enxergamos as pessoas, irmãos, vai ditar como nós iremos nos relacionar com elas. Então, como igreja, como discípulos, ao olhar para as pessoas, nós temos que enxergar ali pessoas, almas, pais, mães, profissionais que precisam e carecem de um ato de amor, de um ato de misericórdia, de um ato de graça da nossa parte, porque é isso que Jesus faria no nosso lugar, ou é isso que Ele fez para nos dar o exemplo. Então, se eu olho para uma pessoa de uma maneira, eu vou agir para aquela pessoa a partir desse olhar. E é assim que nós temos que ver as pessoas, olhar para elas como Jesus olhava, não apenas ver pessoas pecadoras, pessoas más, que precisam ser condenadas, que precisam ser punidas, mas olhar para as pessoas e ver ali pessoas dignas de um ato de amor e de um ato de salvação. Está explodiu no país rebeliões, chacinas, mortes dentro dos presídios. E é muito fácil nós olharmos para essa perspectiva e pensarmos, eles têm que morrer mesmo, eles precisam pagar mesmo, porque eles são bandidos, são estupradores, são ladrões, são assassinos, são facciosos, então eles têm que morrer. Mas nós podemos talvez, irmãos, olhar para aquelas pessoas com um olhar de graça. São pessoas que estão perdidas, precisam de uma chance, de uma oportunidade, de uma palavra de salvação. Então a maneira com que nós olhamos as pessoas vai determinar como nós vamos nos relacionar com elas. Amém, queridos? Então a nossa prioridade nesse ano vai ser pessoas. Vamos olhar com o olhar de Jesus, vamos enxergar aquilo que Jesus enxergaria, para que a gente possa então como igreja dispensar a essas pessoas aquilo que Jesus fazia por elas. Verso número 35, Jesus ia ao encontro das pessoas. Se nós queremos, irmãos, investir em gente, se nós queremos investir em pessoas, se nós queremos gastar tempo, gastar dinheiro, gastar os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas habilidades com pessoas, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar esperando as pessoas virem até nós. Nós temos que ter uma atitude proativa. Nós temos que ir ao encontro dessas pessoas. Então, se nós queremos nesse ano investir em gente, nós vamos ter que levantar da cadeira, nós vamos ter que sair do nosso lugar de conforto e comodismo para ir aonde essas pessoas estão. É o que diz o verso número 35. Jesus andava visitando as cidades e povoados. Quando nós vemos, irmãos, o ministério de Jesus e o dia a dia de Cristo, Jesus era um andarilho. Jesus ele estava na rua, ele estava na rota, ele estava caminhando, ele estava no meio das pessoas. Ele era uma pessoa proativa nesse sentido. Raramente a gente vê Jesus recluso, atraindo as pessoas até Ele. São raras essas possibilidades, ou essa realidade. Na grande maioria, nós vemos Jesus entre as multidões, nós vemos Jesus junto com o povo. E lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 19, um pouquinho à frente, esse texto ilustra isso de maneira muito sublime. 11 de Mateus 19. O Filho do Homem come e bebe. Ele está fazendo aqui um paralelo com aquilo que as pessoas pensavam de João Batista. O verso 18 diz: João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. E aí Jesus fala dele mesmo: o Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Jesus teve essa identificação. Jesus come e bebe com as pessoas, ele sai junto com cobradores de imposto, ele anda com gente de má fama, porque Jesus era assim, meus irmãos. Jesus ele ia aonde as pessoas estavam. Jesus não esperava as pessoas virem até ele. E nós como discípulos, nós como igreja, precisamos aprender essa perspectiva. Nós temos que ir até as pessoas. A grande comissão de Mateus 28 diz: ide por todo mundo. Portanto, amados, é cômodo para nós sim ficarmos na igreja, celebrarmos a Deus, esperarmos as pessoas
mas raramente poucas pessoas virão a nós ou a igreja ou a Jesus através dessa perspectiva. Não importava a classe social, a condição moral ou espiritual das pessoas, Jesus ia atrás de gente. Irmãos, nós temos que procurar gente, nós temos que estar com pessoas, nós temos que ter essa mesma classificação que Jesus teve. Não importa se isso vai denegrir a nossa imagem, não importa se as pessoas falarem: olha lá aquele crente da igreja batista, ele anda no meio dos beberrões, dos comilões, ele anda com gente de má fama, ele anda junto com os caras da boca, da correria. Irmão, nós temos que estar lá, nós temos que estar no meio das pessoas, para que a gente possa então impactar e resgatar essas pessoas de onde elas estão. Tem uma frase de Samuel Keller que ele diz assim: a chave para as almas das pessoas está pendurada em sua casa. Olha, irmãos, que frase, olha que situação. A chave para a alma das pessoas está pendurada em suas casas. E ele diz: por isso é necessário ir até elas, procurá-las em sua vida cotidiana, em suas aflições, em suas doenças e em sua solidão. Se nós queremos investir em gente, se nós queremos, irmãos, trabalhar com gente, aqui está o segredo. Vamos sair das nossas casas, vamos nas casas das pessoas, vamos procurá-las na sua vida cotidiana, no seu sofrimento, nas suas aflições, nas suas dores. Porque a chave da alma delas, diz o Samuel Keller, está dentro da sua casa. Se nós fizermos isso como igreja, com certeza nós vamos poder ter um resultado muito grande. Nessa caminhada de Jesus, o texto do verso 35 diz que ele fazia 3 coisas. Ele ensinava, ele anunciava a boa notícia e ele curava. Ou seja, Jesus ministrava a mente das pessoas, Jesus ensinava a palavra de Deus, ensinava a verdade da palavra de Deus. Ele também discutia com os fariseus, os escribas, os excessos da lei, ou ensinava a palavra para essas pessoas mais cultas, mas ele também procurava instruir as pessoas de pouca instrução sobre a verdade da palavra de Deus. Nós também, irmãos, temos que procurar, quando estamos diante das pessoas, ensiná-las a palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho pleno, a essência do Evangelho. Hoje existem muitos falsos evangelhos sendo pregados por aí. Existe hoje muita aberração sendo anunciada, e as pessoas caem nessas verdades falsas, nessas mentiras. As pessoas engolem essas falácias. Então nós temos que sim pregar e ensinar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Nós temos que dizer: isso é errado, isso é falso evangelho, isso é mentira, a Bíblia não fala assim. Nós não podemos simplesmente nos acovardar de entrar numa discussão sobre teologia, sobre a palavra de Deus. Pessoas vendendo tudo, vendendo sangue, vendendo camisa. Irmãos, isso é aberração, isso é o cúmulo. Vocês viram aí o apóstolo passando a camisa em manto e as pessoas passando a mão no manto, ou daqui uns dias ele vai vender a camisa. Irmãos, isso não é bíblico, isso é aberração, isso é falsidade do Evangelho. Pessoa vendendo tudo que é coisa, comércio. Estamos voltando à época das indulgências. E nós, como discípulos, Jesus, com certeza, ele fazia isso, porque ele ensinava a essência da palavra de Deus. Ele ministrava a mente. Para libertar a alma, nós temos que libertar a mente das pessoas também, em relação aos falsos evangelhos. Jesus, além de ensinar e ministrar a mente, ele falava da salvação. E a Bíblia diz que ele ensinava e falava sobre a boa notícia do reino. Ou seja, Jesus se preocupava com a alma daquelas pessoas. Ele falava da graça salvadora, ele falava de um reino vindouro, ele pregava para as pessoas a necessidade de as pessoas estar fazendo parte desse reino, a necessidade das pessoas estar entregando a vida delas para Cristo como Senhor e Salvador. Era o apelo para que as pessoas tomassem uma posição e se tornassem cidadãos do reino de Deus. Nós não podemos simplesmente ficar discutindo teologia. Nós temos que entrar na essência do Evangelho, na salvação. Nós temos que ministrar a graça para as pessoas. Porque ficar discutindo teologia não leva ninguém para o céu. Mas quando nós discutimos a teologia e depois nós apresentamos o Cristo Salvador, então a pessoa pode, a partir disso, tomar uma posição diante de Jesus. E ele fazia uma terceira coisa. A Bíblia diz que ele curava todo tipo de enfermidade e doenças graves
das pessoas. Nós temos falhado, irmãos, nessa perspectiva de atender a necessidade física, o corpo das pessoas. Nós somos bons em anunciar o Evangelho da salvação. Nós talvez somos bons em discutir teologia, mas quando entra a parte prática, talvez nós falhamos nisso. Nessa ótica de estar ministrando as necessidades, aquilo que está escravizando as pessoas. A miséria das pessoas não é apenas física, social ou econômica. A miséria das pessoas, ela é espiritual. E quando nós combatemos a miséria espiritual, nós vamos ter que oferecer também uma solução para a miséria física, para o corpo daquelas pessoas. Irmão, nós temos que ter a ousadia, a coragem de orar pelos enfermos, impor as mãos sobre eles, clamar pela cura, pela salvação, pela libertação, por uma nova vida. Jesus, ele ministrava, curava todo tipo de enfermidades e doenças das pessoas. Quantas vezes nós titubeamos em orar por uma pessoa que está doente? Quantas vezes nós fraquejamos, nós nos acovardamos em ministrar o poder de Deus sobre a vida das pessoas? Se nós queremos lidar com gente, meus irmãos, nós vamos nos deparar com situações onde nós vamos ter que exercer de fato a nossa autoridade espiritual, a nossa autoridade que vem do nosso Deus. Nós não podemos simplesmente deixar as pessoas à mercê. Nós precisamos pregar, sim, o Evangelho todo para a pessoa toda, e isso envolve a sua mente, a sua alma e o seu corpo também. Jesus fazia isso, e é isso que nós temos que fazer. Para Cristo, a totalidade da pessoa era importante, o Evangelho todo para a pessoa toda, necessidade física, emocional e espiritual, esses eram os focos de Jesus, ou esse era o foco de Cristo. Se nós queremos, irmãos, lidar com gente, se nós queremos investir em pessoas, nós vamos ter que sair, nós vamos ter que estar no meio das pessoas. Nós vamos ter que ir lá nas casas delas, fazer visitas, fazer orações, pisar dentro das suas casas, ministrar o Evangelho, para que lá então a gente possa pegar, como diz o Keller, essa chave da salvação e poder ministrar graça sobre a vida das pessoas. Alguns vêm para a igreja, tivemos um bom culto, uma boa celebração, uma boa estrutura, uma boa pregação, um bom ambiente, as pessoas procuram isso. Mas a grande maioria que procura isso são pessoas que já conhecem o Evangelho. São pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Elas querem uma estrutura para serem servidas com um bom culto. Mas as pessoas que estão de fato perdidas, são poucas que vêm para a igreja de livre e espontânea vontade. E é por isso que nós temos que ir, irmãos, até onde elas estão. Verso número 36. Jesus, ele via as pessoas com compaixão. Jesus olhava para as pessoas e não via apenas almas, não via apenas pessoas pecadoras que mereciam a mão de Deus sobre a vida delas. Jesus via lá pessoas que precisavam da graça salvadora. Verso 36 nós já enfatizamos, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena. Algumas traduções diz, sentiu compaixão daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados. Quantas pessoas aflitas e abandonadas que você e eu conhecemos? Quantas pessoas que estão presas a drogas, a vício, a prostituição, a pornografia, ao excesso de trabalho? Quantas pessoas estão aflitas, amados, por doenças sentimentais, emocionais, espirituais, casamentos, família, filhos? Quantas pessoas estão exatamente nessa condição que Jesus declara aqui no verso 36, aflitos e abandonadas como ovelhas que não recebem cuidado. E é isso que nós temos que suprir, essa carência. Se elas não têm cuidado, nós precisamos cuidar delas, nós precisamos ir até o encontro delas. Ele viu as pessoas e as suas condições, o que hoje nem todos conseguem ou nem todos querem ver as pessoas de fato das suas condições. Muitas vezes, irmãos, nós fechamos os nossos olhos, nós não queremos ver aquilo que está diante dos nossos olhos, que é a condição real das pessoas que nos cercam. Nós simplesmente nos fazemos de cego, e diz que o poeta Horácio pensava assim: odeio o povo simples e me mantenho longe dele.
Muitas vezes nós nos mantemos afastados das pessoas que precisam da graça de Deus, porque nós não queremos nos envolver com aquelas pessoas. Amados, e se nós não queremos nos envolver com gente, que espécie de gente nós somos? Que discípulos que nós somos? Como nós vamos ministrar a elas se nós não estamos no meio de gente? Os fariseus viam as pessoas de uma maneira indiferente, mas Jesus percebia a existência e a condição e a necessidade de compaixão daquelas pessoas. E eu lembro de Atos capítulo 3, quando Pedro e João, eles vão até o templo para a oração, e na porta do templo eles encontram lá um homem aleijado. E aquele homem ficava na porta do templo todos os dias, durante toda a sua existência. Ele já era parte daquela cena à porta do templo, de tal maneira, irmãos, que muitas pessoas passavam por aquele homem e nem percebiam mais que ele estava lá pedindo uma esmola. É isso que muitas vezes acontece. Nós nos acostumamos com algumas realidades e algumas situações que a gente não percebe mais aquilo que está ao nosso redor. A gente chega em casa, a gente sai de casa, a gente vem para a igreja, a gente sai da igreja, vai para o trabalho, volta para casa, e a gente passa a não olhar, a gente passa a não ver as pessoas que estão de fato do nosso lado, ao nosso redor. A gente entra em casa, fecha o portão e o vizinho está lá na calçada e a gente não vê ele, porque a gente já se acostumou com ele lá, e a gente não vai conversar com ele, a gente não vai lá sentar com ele, a gente não percebe essas pessoas. Mas o texto diz que Jesus percebeu, ele atentou para a condição daquelas pessoas, e ele teve compaixão daquela gente, porque eles estavam aflitos, física, espiritual e mentalmente. E ele então vai suprir as suas necessidades. Jesus via que faltava consolo, faltava fé, faltava esperança, faltava amor. As pessoas precisavam disso. E então ele, como bom pastor, ele se coloca na posição de suprir essas carências das pessoas, essas carências que eles estavam apresentando e que Cristo então agora vem suprir. Jesus olha para aquelas pessoas, amados, não simplesmente como pessoas perdidas, que precisavam ou deveriam continuar perdidas. Ele olha para aquelas pessoas como pessoas que precisavam da salvação. Ele olha para aquela gente e via que eles estavam indo para o inferno sem a salvação, e por isso então ele vai ao encontro, e ele se preocupa, e ele se envolve, e ele investe tempo, ele investe o seu ministério na vida dessas pessoas. E é isso que nós temos que fazer como igreja, olhar para as pessoas com esse olhar de Jesus, esse olhar de graça, de misericórdia, de compaixão, não com um olhar farisaico, não com um olhar de uma falsa justiça, não com um olhar de pré-julgamento, mas olhar a condição das pessoas e nos colocar no lugar delas e sentir a mesma compaixão que Jesus sentiu, nos identificar com aquela gente, porque, amados, um dia nós estávamos naquela condição. Eu e você somos gente também, nós também somos pessoas, e um dia nós estávamos lá à porta do templo, e um dia algum Pedro e João estendeu a mão para nós e diz: levanta. Alguém ministrou a graça, alguém deu atenção, alguém supriu as nossas carências, alguém nos amou, alguém foi até onde nós estávamos e nos tirou de lá e nos trouxe para a presença de Deus. Portanto, nós temos que fazer esse mesmo movimento, ir ao encontro dessa gente. Muitas pessoas, amados, encontram líderes, mestres, mas aproveitadores, falsos mestres, que em vez de ajudar de fato as pessoas, exploram, esfolam o último que aquelas pessoas têm para oferecer. Mas Cristo, ele olhava com um olhar de compaixão, de misericórdia e de graça. Como é que nós olhamos? Como nós vemos as pessoas? E em último lugar, diante desse contexto, diante dessa realidade, Jesus, ele não fica indiferente, e ele também nos dá agora uma missão. Ele nos dá agora, irmãos, no verso 37 e 38, uma responsabilidade. Jesus, diante daquele contexto, diante dessa situação, ele nos chama para a ação. Então,
ele disse aos discípulos. Ele chama o olhar dos discípulos, e aqui entra agora a minha vida e a sua vida. Ele diz para os discípulos: a colheita é grande, ou em algumas traduções, a seara é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então Jesus, ele passeava pelas cidades, pelos povoados, ele ministrava às pessoas, ele atendia as suas necessidades, ele procurava sanar aquelas carências, mas Jesus sabia, meus amados, que ele não poderia fazer todo o trabalho sozinho. Ele então chama os seus discípulos a dividir essa responsabilidade. Ele chama os seus seguidores a uma ação. Vejam, a seara é muito grande. Há muitas pessoas aflitas, muitas pessoas abandonadas, e os trabalhadores são poucos. Então ele dá a receita: orem, peçam para que o dono, o Senhor da seara, mande mais trabalhadores. Essas pessoas eram comparadas a um rebanho desgovernado, precisavam ser salvas, e Jesus, o bom pastor, então se declara o Salvador, mas ele conclama os seus discípulos e ele anuncia esse fato: a colheita é grande. E quando ele fala que a colheita é grande, ele diz: vão e anunciem as boas novas, porque o juízo está se aproximando. A partir do momento que nós oferecemos a salvação para as pessoas, nós também estamos dizendo para elas que o juízo de Deus vai chegar. E essas pessoas então precisam tomar uma posição, elas precisam tomar uma decisão em relação ao seu futuro eterno. Por isso urge, meus irmãos, nós irmos para a colheita. Quando a palavra é anunciada, decisões são feitas. Decisões para a vida ou para a morte. Se a pessoa aceita a palavra, ela vai ser salva. Se ela rejeita a palavra, ela vai ser condenada. Então, quando nós expomos a palavra de Deus, expomos a salvação, a pessoa tem que se decidir entre a vida ou a morte, entre a salvação e entre a condenação. E é aqui que as pessoas determinam então o seu futuro eterno, com Deus no céu ou sem Deus no inferno. Anunciar a palavra é dizer: a colheita está próxima, o dia do juízo está chegando, tome uma decisão, tome uma posição diante desta realidade. E existe um contraste que Jesus apresenta. Quando a gente olha na perspectiva divina, a gente vai ver o trabalho, a colheita, a seara grande. Mas quando a gente olha pela perspectiva humana, a gente vai ver que os trabalhadores são poucos, os ceifeiros são poucos, os engajados, os envolvidos não são em números suficientes. E é engraçado, irmãos, que quando se trata de carreiras, de trabalho, de vaga de emprego, existe concorrência. Aí nessa crise, existem pessoas em filas, pessoas querendo trabalhar, pessoas mudando de emprego, mudando de ocupação, porque elas querem trabalhar. Mas quando se trata do evangelho, do reino, do ministério, aí nós vemos poucas pessoas envolvidas, nós vemos poucas pessoas engajadas, nós vemos poucos discípulos de fato envolvidos com esse trabalho do Senhor. Existe necessidade de discípulos cheios do Espírito, plenos de fé, animados pelo amor e equipados com o olhar de Jesus, que possam dizer: Senhor, pode contar comigo para resolver esse problema dos trabalhadores. Pode contar comigo para me engajar nessa colheita. Eu quero me colocar à disposição. Eu vou ajudar a fazer esta obra que o Senhor está nos conclamando. Quantas pessoas, irmãos, estão morrendo sem Cristo? Quantas pessoas estão indo para o inferno? Quanta gente está perecendo? E nós, como discípulos, não estamos indo ao encontro dessas pessoas. E a receita é orar. A receita, meus irmãos, não é trabalhar em dobro. A receita não é se envolver com mais um ministério. A receita não é fazer mais alguma coisa. Mas a receita é: faça com excelência aquilo que você está fazendo, mas ore, peça para que Deus manda outros trabalhadores. Não adianta a gente querer fazer tudo. Não adianta nós queremos fazer toda a colheita. Nós não vamos conseguir.
Nós precisamos fazer sim o nosso papel, a nossa parte, mas nós precisamos pedir para que Deus mande mais trabalhadores para a sua colheita. E esse mandar significa lançar para longe, expulsar, mandar com energia, dando a ideia da dinâmica e da urgência dessa missão. Irmãos, a missão ela é urgente. A necessidade é urgente, o tempo está acabando, o tempo está afindando e nós não podemos continuar acomodados. Devemos estar conscientes de que as pessoas têm um valor incalculável. Elas vão passar a eternidade no céu ou no inferno. Depende muito da nossa ação, da nossa atitude, do nosso posicionamento. Depende de como nós, como discípulos, vamos reagir à mensagem do Evangelho e como as pessoas vão reagir a esta mensagem. Se você quer investir em gente nesse ano, aqui está a receita. Jesus viu as multidões, ficou com pena, com compaixão, porque eles estavam aflitos e estavam abandonados. Jesus ia ao encontro das pessoas. Jesus atendia às suas necessidades. Jesus ele procurava sanar e tratar com compaixão aquelas pessoas, mas Ele também nos conclama a ação. E é essa ação, queridos, que esse ano de 2017 nos desafia, a que nós possamos fazer como Jesus fez, ir ao encontro das pessoas, ir aonde as pessoas estão, para que nós possamos promovê-las ao reino dos céus. Se as pessoas não são a nossa prioridade como igreja, é porque nós não estamos vendo essas pessoas com o olhar de Jesus. Se nós não investimos em gente, se nós não estamos investindo em pessoas, é porque nós não estamos olhando as pessoas com o olhar, com os olhos, com o filtro que Jesus via. Quando nós olharmos, irmãos, com o olhar de Jesus, nós vamos começar a investir em gente. Investir o nosso tempo, nosso talento, nosso dinheiro, nossas habilidades, tudo que nós temos, nós vamos investir em pessoas, porque é isso que Jesus fazia. Quando olhamos de forma meramente humana, as pessoas se tornam invisíveis aos nossos olhos. Sem o olhar de Cristo, sem esse olhar de compaixão, nós vamos ver apenas pessoas, e nós não vamos nos importar com elas, nós não vamos dar atenção e gastar tempo, porque são apenas pessoas que nós não estamos nem aí para a sua condição. Se queremos tornar pessoas a nossa prioridade e impactar essas pessoas com o Evangelho, primeiro nós temos que ver essas pessoas e só então nós vamos poder ajudar essas pessoas. Que Deus nos abençoe nesse propósito e que 2017 nós todos como discípulos e como igreja possamos investir em gente. Esse é o propósito de Deus, esse é o chamado do Senhor. Cabe a nós obedecer e cumprir esse chamado. Deus nos abençoe em nome de Jesus.